Olá pessoal da TV Saber, estamos aqui de volta com mais um Perto de Casa na TV e hoje a nossa convidada é a doutora Rosana Miranda. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, membro da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Eu a convidei aqui para falar sobre o transtorno do pânico ou síndrome de pânico. É uma síndrome que está sendo muito falada ultimamente, não sei realmente se é uma síndrome que sempre existiu e que agora está sendo, sei lá, mais falada devido às pressões sociais que todos nós vivemos hoje. E para esclarecer isso tudo, eu vou bater um papo com a doutora Rosana para tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Olá, Rosana, tudo bem? Olá, Tassiana, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nada. Espero que eu possa contribuir. Claro. Eu tenho sempre tive curiosidade sobre esse assunto, principalmente também porque eu conheço pessoas que já passaram por isso e eu gostaria de saber até que ponto as pessoas podem estar tranquilas em relação a isso. Por exemplo, eu sinto alguma coisa que se pareça com pânico, né? De repente eu estou dirigindo e sinto aquela sensação ruim e às vezes até procuro um cardiologista com alguma característica cardiológica ou alguma coisa de pressão alta, alguns batimentos cardíacos num determinado momento que eu achei que estava com alguma coisa no coração e até mesmo eu conheço casos de cardiologista ter mandado para uma psicoterapeuta. Né? A partir disso surgiu essa curiosidade de saber a partir de que momento a pessoa deve desconfiar que está com a síndrome do pânico. O que você coloca é bem pertinente, né? Nós, psicoterapeutas que trabalhamos com pânico, nós temos, inclusive, pacientes em comum, porque os sintomas, que não são poucos, do pânico, eles confundem muitas vezes com um ataque do coração, né? Com um infarto. Assim como às vezes também confunde com problemas de ouvido, de audição, digestivos, porque é realmente um quadro muito rico de sintomas. Então, aceleração dos batimentos cardíacos, dor precordial, dor nessa região, náuseas, tremores, dormências, sensação de que vai vomitar, sensação de que vai desmaiar, a sensação muito forte e de uma morte iminente. Então, a pessoa sente que está morrendo e continuamente está morrendo. E também uma sensação de que vai enlouquecer, perder o controle, agir descontroladamente, agir impulsivamente. Agora, o que mais caracteriza os ataques de pânico são a imprevisibilidade com que a coisa acontece. Uma sensação de um acometimento, alguns pacientes chegam a dizer, aquela coisa me pegou. Aquela coisa me pegou. A pessoa está tranquila e de repente... Está. Toda a história dos ataques que nós vemos, as pessoas estão numa situação extremamente tranquila. Muitas vezes estão na praia, muitas vezes estão caminhando no shopping, fazendo compras, muitas vezes estão no carnaval, estão em shows e de repente ela se sente acometida pelo ataque, né? Então, a imprevisibilidade, o brusco da situação e o brutal da sensação do ataque de pânico é uma das características. Como um assalto. Como um assalto, exatamente. É uma sensação de ser assaltada, de ser assolada pelo pânico que a pessoa tem. Daí, essa fala que é comum, a coisa me pegou. É quase que um jargão, aquela coisa me pegou. Então, isso caracteriza o pânico. Os ataques têm uma duração variável, podendo chegar até 20, 25 minutos. Há pessoas que têm ataques muito mais curtos, mas para a pessoa é uma vida. É uma vida em que há muita sudorese, em que há uma sensação de morte mesmo. É algo muito brutal, às vezes há uma certa descoordenação motora, a pessoa realmente sente a morte de perto. Eu pensei justamente que era o contrário, a pessoa ia pensando em coisas ruins e de repente o ataque do pânico, mas não é. A pessoa
pessoa está tranquila. Não, e é isso que realmente confunde, porque a pessoa diz, eu estava muito bem, muito tranquila, justo agora que eu estou tranquila, e isso me acontece. Né? É uma característica dos ataques de pânico que, quando começam a existir com certa frequência, começam a apontar para um diagnóstico daquilo que a psiquiatria chama de transtorno do pânico ou síndrome de pânico. Contemporaneamente se chama mais transtorno do pânico. Eu prefiro chamar de pânico, simplesmente. Existe uma sensação de repente, não pensar em nada, de uma mente vazia? Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa aqui e eu esqueci. Eu não sei se isso tem a ver com pânico, não, mas é porque já me aconteceu uma vez. De eu estar num canto, daqui a pouco eu não me lembrar onde eu estava, nem onde estava. Não, isso não caracteriza pânico, não. Pode ser até que a pessoa com pânico tenha isso, tem uma sensação, na verdade, tem mais uma sensação de que a cabeça está muito pesada. Não é nem de vazio, é que a cabeça vai explodir. Não é assim, às vezes a dor de cabeça também é grande. E outra característica é que depois desse ataque, é muito pontual o ataque. Ele começa, ele tem um meio, ele tem um pico, ele tem um fim. E depois vem como uma sensação de uma ressaca enorme, por conta da descarga interna que existe na noradrenalina. Então, tem uma sensação de uma ressaca que muitas vezes prostra a pessoa, fica prostrada. Sim. Então, isso repetidamente faz um mal danado. Porque isso repetidamente caracteriza a síndrome, né, o transtorno do pânico, e requer tratamento. Porque se não houver o tratamento, ele vai ficar tendo picos de pressão, aceleração cardíaca, e isso constantemente vai dar algum problema. Com certeza. E mais do que isso também, a pessoa começa a viver o que nós chamamos de evitação fóbica. O que é isso? É muito comum que, se a pessoa teve o primeiro ataque em um determinado lugar, ela passa a querer evitar aquele local. O sujeito ele é capaz de se lembrar do dia, da hora, com quem estava falando, a roupa que estava usando, de tão bruta, tão intensa que é a experiência. Então, ele quer evitar aquela situação. Então, passa a não ir ao shopping, passa a não ir ao carnaval, passa a não ir a sair de noite, enfim, passa a evitar aquela situação. E depois, como é comum, né, se está encaminhando para um quadro sindrômico, é comum que o ataque vá acontecer em outras circunstâncias e a pessoa começa a evitar. Mas tende a ser repetitivo ou ele acha que vai ser repetitivo? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que não se tranca em banheiro público depois de que teve o pânico. Não se fecha com medo de ficar. Não vai mais para cinema. Exatamente porque a pessoa tenta evitar aquela situação que existiu. Teve o pânico. Mas, na verdade, não é a situação, é toda a história que há por detrás, é o estado de relaxamento, volto a dizer, que caracteriza a pessoa estar em estado de relaxamento. Então, ok, ela deixa de ir ao shopping, mas daqui a pouco ela tem um ataque em praça pública, ela deixa de ir à praça pública, deixa de ir ao parque, deixa de ir à missa, e isso que acontece? A vida vai ficando reduzida, já não vai à rua, já não vai ao portão de casa, já não vai à sala, não é? E isso, claro, pode se instalar um quadro de depressão, podem vir ideias suicidas, porque a vida fica uma vida sem graça e uma vida atordoada se não for tratado. Agora, a depressão leva ao pânico ou não? Não existe essa relação ou existe? Não existe exatamente essa relação. O comum é o contrário. O comum é o contrário. O comum é que a pessoa com pânico, exatamente pelas limitações que a vida vai colocando, ela vai se fechando, se isolando e, consequentemente, correndo o risco de deprimir, perdendo o elan pela vida e, consequentemente, correndo o risco de deprimir. Até que ponto uma mudança na vida de uma pessoa pode acarretar um pânico? Eu não sei te dizer até que ponto. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que as pessoas que chegam com uma história, digamos, instalada ou por se instalar com relação ao pânico, nós, à medida em que vamos vasculhando a história, isso é função que uma psicoterapia deve cumprir, nós vamos vendo que na história é comum a perda
de uma determinada referência que funcionava como uma garantia para a pessoa e, ao mesmo tempo, o choque com aquilo que é incomum, com aquilo que é inabitual, não é? Com uma estranheza, né? O pânico traz uma sensação de uma inquietante estranheza. Então, a pessoa perde aquilo que para ela era, como eu já escutei uma vez, o certificado de garantia. Cadê o meu certificado de garantia que estava aqui? Eu digo, oi, eu gostaria de saber onde é que você tinha o certificado de garantia de que a vida estava garantida, de que a saúde estava garantida, e de repente a pessoa se vê num choque com a possibilidade da morte, a possibilidade, a sensação de estar enlouquecendo, que é um dos fortes sintomas do pânico. Então a pessoa pensa que está enlouquecendo e o que é que se deu? Né? O que é que aconteceu? A perda de uma determinada referência, o choque com o inabitual. É a perda de um marido, é a perda de um amigo que tinha a mesma idade, que fazia os mesmos exercícios físicos, que estava teoricamente tão bem, mas infartou e morreu. E é a perda de um filho, é a perda de um emprego, é a perda de uma herança, enfim. Não é? Perda do que ele considerava uma garantia de alguma coisa. Exatamente, do que para a pessoa era uma garantia, e essa garantia era inquestionável, essa garantia não era colocada em choque, e é esse o choque que o pânico vem mostrar, vem trazer. A partir do primeiro sintoma, então, de pânico, é aconselhável que se procure uma terapia? Ou a gente vai esperar, ou seria o caso de esperar um novo ataque, digamos? Veja, normalmente as pessoas procuram, quem tem pânico procura com muita frequência, às vezes faz peregrinação por consultórios médicos, por emergências médicas. Os bons cardiologistas, eles são acostumados a lidar com essa questão, porque a pessoa frequenta, às vezes são pessoas até conhecidas em determinados hospitais, de tanto que frequentam, tanto que voltam. Não só a urgência cardiológica, mas urgência neurológica, urgência de otorrinolaringologia, porque toda essa sensação de sufoco, de tontura, enfim, todo esse quadro. Então, a pessoa quer se tratar, né? Normalmente a pessoa quer se tratar. Então, quando chega, às vezes através de um programa como esse, a pessoa identifica. Eu mesmo já tenho comigo pessoas que identificaram um quadro a partir de um programa como esse. Vamos agora ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouco.